37. Eu vou ler, os irmãos, somente, tá? Acompanhe. Que diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meu Senhor, aleluia, Jesus. Vai com muito amor. Glória a Deus. A todos os que estão aqui dentro. Aleluia. Eu não posso ser hipócrita e nem falso, porque se for assim, irmão, não adianta nem estar numa tribuna dessa com uma palavra santa dessa nas mãos para poder pregar. Eu tenho pedido muito a Deus que Deus tenha misericórdia e nos dê cada vez mais temor. Se eu já tinha, cada vez mais cresce isso, irmão. Sabe por quê? Até por causa dos ensinamentos que nós estamos aqui pregando. Eu sou um pastor, irmãos, há mais de 20 e poucos anos já, 22, 23 anos, não sei, que estou servindo ao Senhor. E até hoje estou aprendendo. E tem gente que se julga dono da sabedoria e acha que não precisa. Eu, pastor, preciso. Estou aqui às terças-feiras, irmão Rogério. E cada terça-feira que eu estou aqui, eu saio feliz. Porque alguma coisa boa entrou no meu coração. E algo muda em mim, irmãos, cada vez que eu escuto a palavra de Deus. E é interessante que às vezes você está ouvindo a mesma palavra, e às vezes você está lendo a mesma palavra há anos. E depois de anos você lendo aquela palavra, você escuta ela e parece que você entendeu ela de uma outra forma melhor. Aleluia. Quando a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus ela se renova, tem gente que não entende esse renovo. Ah, eu já conheço essa passagem. Você conhece, mas o Espírito Santo pode te levar ali nas profundezas dela, para você ter um entendimento de revelação espiritual ainda maior. Quem conhece o poder que a palavra de Deus tem, irmão, nós, por exemplo, que ministramos ela, é uma coisa interessante, que às vezes nós estamos ministrando e nós lemos uma passagem para nos dar entender assim. Na hora que nós estamos ministrando a palavra, o Espírito Santo parece que abre um leque, você vê tantas saídas para ela, que você fica, meu Deus, eu não entendi isso dessa forma. É o Espírito Santo que está te encaminhando pelas revelações espirituais. E só entende isso, irmãos, quem tem amor pela palavra de Deus. Aleluia. Nós não amamos a letra, nós amamos a profundidade que a letra nos leva em revelações. E tem gente que não entende isso, irmão. Ah, vou para o estudo, é uma coisa de ir para uma escola aprender uma matemática. Não, a matemática, aquilo ali que você aprendeu, ela não muda. Mas a Bíblia muda. Eu vi um pastor pregando o mesmo versículo em 7 dias. E ele disse, cada dia que eu pregar, você vai ver que a mensagem vai ser diferente. Porque a palavra de Deus, ela se renova. E cada dia, no mesmo versículo, tinha uma mensagem diferente. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder, irmãos. Ela tem vida em si mesma. E ela nos leva em profundidades que às vezes nós não compreendemos. Muito bem. Buscando a Deus, irmãos, em revelações, nas madrugadas, muitas vezes, lutando, irmãos, com hostes malignas, porque quando você começa a orar, buscar, com aquele desejo de querer as coisas do Senhor, é uma coisa interessante. Quanto mais você ora e busca, você mergulha na palavra, e você pega conhecimento, o que muda no ser humano? Primeiro, o coração dele. O nosso amor parece que aumenta, nós começamos a enxergar as coisas de uma forma, e nós começamos a ver aonde o inimigo começa a trabalhar. Nós começamos a ver aonde o inimigo quer colocar as coisas para atrapalhar a obra de Deus, para fermentar a nossa vida uns contra os outros. Nós temos que enxergar que o inimigo, irmãos, da nossa alma, ele é astuto, ele é o único que ganha quando a obra ela se embaraça e se confunde. Ele é o único, o Espírito Santo não ganha nada com isso. Então nós temos que entender coisa, irmãos, é buscando a presença de Deus, que o nosso amor aumenta não só
É interessante quando você começa a sentir essa mudança, você ora pela igreja, porque ultimamente, irmãos, eu não consigo orar, eu começo a orar pela igreja e eu choro, falo: Senhor, nos dá o teu amor para vivermos em união, nos dá a tua glória, a glória do teu Espírito, para sermos uma família formada, uma família legítima, essa família que em santificação vai entrar na sua glória. Oh meu Deus, irmãos, às vezes é tão difícil essas coisas acontecerem, até mesmo dentro de uma família, de uma casa. Você já reparou que tem aquelas indiferenças? Porque a mentalidade de um não é igual ao do outro, o pensamento de um não é igual ao pensamento do outro, o caráter de um não é igual ao caráter do outro. Não estou dizendo que a pessoa tem um caráter errado, não. É que cada um de nós tem um jeito e uma maneira diferente. Mas o que não pode mudar em nós, irmãos, é o nosso amor. Quando Jesus falou: amai-vos uns aos outros, Senhor, como eu vos amei, é quando nós apagamos a indiferença errada. Tem pessoas que não conseguem orar, às vezes, na cara da outra pessoa e cumprimentar, mas com amor no coração, irmão. Não interessa quem. A Bíblia, quando fala assim: ama o teu pior inimigo, não é assim? Se ele pedir para você caminhar com ele uma milha, vai com ele duas, não vai passar não. Mostra para ele que você ama ele de verdade. Não interessa quem ele seja. O amor de Deus não constrange, não trata mal, não tem leviandade. O amor de Deus é puro. Irmãos, nós só entendemos isso quando nós entramos no poder da palavra e na oração. Quando nós entramos no choro, nas lágrimas diante do Senhor, nós sentimos que o Espírito Santo começa a abraçar o nosso espírito, a nossa alma. Aí nós conseguimos entender o que é o amor. Se nós não estivermos, irmãos, dentro da palavra de Deus, mergulhados no poder da palavra e no poder do Espírito, jamais vamos entender o que significa o amor, porque o ser humano, ele é rancoroso. O ser humano, ele não consegue amar de verdade, porque o coração dele é mau, irmão. É mau. A maldade do ser humano é uma coisa terrível e triste. Qualquer coisa que se passa contra ele ou contra quem quer que seja a pessoa, aquilo que fica marcado no coração, a pessoa é difícil tirar. Vira e mexe, está remoendo. E Jesus não. Jesus perdoa nós, não fica levando nós do nosso pecado, fica. Então Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O amor de Deus não constrange, não trata mal, não é leviano, não trata com engano nem com mentira, não fala mal. Porque tem gente, irmãos, é complicado isso daí, que pela frente é uma coisa, mas não está à distância, irmão, só Deus. Mas quem está vendo isso? É onde eu quero entrar, irmão, dentro dessa palavra. Que nas madrugadas Deus me deu uma visão clara, irmão, clara. Eu estava orando ao Senhor, falei: Senhor, tem misericórdia. O que acontece? Deus falou comigo duas coisas: o meu povo tem se tornado materialista e egoísta, olhando para o seu próprio umbigo. Ninguém olha mais para o sofrimento de ninguém, para a dor de ninguém. Ninguém quer saber do sofrimento de quem está passando e por que está passando. O povo não se abraça mais, não se ajuda. Irmãos, às vezes tem pessoas que estão numa situação boa, aí olha para a pessoa com a situação ruim e fala assim: ainda bem que não sou eu. Não tem coragem de ajudar, de amparar, de ver a dificuldade que a pessoa está passando e ir lá dizer: olha, estou aqui para oferecer um ombro amigo para você. A Bíblia, quando diz para nós nos ajudarmos, irmãos, sermos uma família, darmos a mão, porque infelizmente, irmãos, ou seja, felizmente, lá no céu, não vai ter jeito, irmão. Só vai entrar aquele que é da família real. Quem é da família real? Aquele que está lá no Salmos 24, aquele que tem a sua mão limpa, que tem o seu coração puro, não jura enganosamente, não se entrega à vaidade. Irmão, tem tanta coisa que Deus tem falado comigo essa semana que eu misericórdia, Jesus. Deus me faz as perguntas, eu fico procurando as respostas.
Falo, Deus está fazendo isso comigo. Ele faz a pergunta e manda eu procurar a resposta. Qual é a resposta? Quando a Bíblia fala sobre vaidade, vaidade, o que é vaidade? Muita vaidade. Pergunta para você mesmo, o que é vaidade? Corre atrás disso. Está lá, irmãos. Está lá até no livro de Apocalipse, essas coisas aí. Aqueles que ficaram de fora, e tem uma coisa tremenda lá que fala sobre os mentirosos. Estudando a Bíblia, irmãos, eu tenho percebido uma coisa: é um pecado que dá legalidade. Eu vou explicar agora o que é legalidade, sobre o que eu estou estudando muito. Deus tem falado comigo isso. Deus tem falado comigo: não dá autoridade para o teu inimigo tocar em você, porque se você der, eu não coloco as minhas mãos, eu tiro ela. Se vira de Satanás, você sozinho. O que é isso? Irmão, quando nós falamos, a Bíblia fala aqui, nós lemos aqui no versículo, que nós vamos dar conta de toda palavra frívola, ou de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Sabe o que é isso? É porque nós temos um registro. Tudo que nós falamos é escrito do lado de Deus e do lado do inferno. Meu irmão sabia disso? O inimigo está de olho em tudo que você fala, faz e onde anda, e as suas palavras estão lá escrito. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, então tudo está escrito. Por que a Bíblia fala para nós vigiarmos? E fala muito da língua. Aquele que domina a sua língua, ele tem um grande domínio sobre tudo. Ele tem um grande poderio espiritual. A palavra de Deus diz para nós estarmos prontos para ouvir, tardio para falar. Analise as suas palavras. Aleluia. Não sai lá, não, pare, pense, olhe, verifique. A Bíblia quando fala olhai, vigiai e depois orai, é porque para olhar, não sai falando, atropelando, não, segura. Escuta muito primeiro, escutou bastante, analisou, mediu as suas palavras, aí você fala, porque senão você vai dar conta das suas palavras. A Bíblia está dizendo aqui, não sou eu não. Não sou eu. E é uma coisa, irmãos, que muitas pessoas fazem hoje para se livrar de um problema. Estou falando isso de todos os temas. Às vezes dentro de uma empresa acontece uma coisa. Aconteceu comigo isso daí. Lá no passado, eu trabalhava numa empresa, aconteceu um fato lá. Eu podia esconder isso, ninguém nunca ia saber. E foi um prejuízo na época isso aí, vamos dizer que foi uns 15, 20 anos atrás. Foi um prejuízo de 100 e poucos mil. Se fosse hoje, estava vendo eu quase R$1 milhão. Falha minha e do operador da máquina, mas o gráfico da máquina registrou certo, mas a falha foi nossa. E nós matamos um material que estava o navio esperando no Porto de Santos, e não tinha mais matéria para repor. E começaram aquela procura para saber o defeito do material. Foram nos gráficos da máquina, o gráfico estava certo, mas o registro do material tinha sido errado. Foi um erro meu e do operador, mais meu, porque era líder da sessão. Eu podia ficar quieto, mas eu vi o problema. E eu cheguei no encarregado, eu falei até para o operador, falei, vou falar a verdade. Ele falou, não vai me mandar embora. Eu falei, não, eu assumo a culpa. Nós não podemos deixar isso assim, né? Cheguei no encarregado e fui falar para ele, falei, olha, aconteceu esse fato que aconteceu assim, eu sei onde está o problema. Ele falou, está onde? Eu falei, o erro foi meu. Eu fiz um erro na máquina lá, assim. Ele olhou para mim e falou, você tem certeza que você está falando? Eu falei, tenho. Não adianta vocês ficar procurando em outro lugar, vocês não vão achar esse erro. O erro está aqui. E passado um dia após o outro, me chamaram da diretoria. O diretor olhou para mim e falou assim, você tem certeza do que você está falando? Eu falei, tenho. Quanto tempo você trabalha aqui? Na época eu tinha uns 8, 9 anos. Foi 8, 9 anos. Você sabe que você pode ser mandado embora por causa disso? Eu falei, sei, mas eu não posso prejudicar o outro rapaz que está lá, porque a culpa foi minha. Eu acreditei plenamente, irmãos, que ele ia me mandar embora. O diretor da empresa me cumprimentou e falou para mim assim, meus parabéns, senhor Antônio. A empresa precisa de gente que vista a camisa dela e fale a verdade. Glória a Deus. O senhor deu um prejuízo para a empresa, mas se o senhor não fala a verdade, o prejuízo ia ser maior.
porque nós íamos colocar o laboratório inteiro para procurar o defeito desse material, e ia demorar muito para achar o defeito, e íamos gastar aí em produtos, químicas novamente, o prejuízo ia ser maior. O senhor assumiu a culpa, não fez porque quis, foi um erro que aconteceu. Falei, infelizmente, estou com 8 para 9 anos aqui, foi a primeira vez que acontece isso, foi um descuido, não aconteceu. Eu podia ter mentido, irmãos. Aí, quem é que está vendo? Eu oculto isso do homem, e aí, oculto de Deus? Não. É um registro que ia ficar lá, irmãos, uma mentira. Eu ia ser julgado por aquela mentira que estava no oculto. Os irmãos entendem isso, não adianta uma pessoa ficar com uma mentira oculta na vida, porque é um registro na área espiritual, uma legalidade que você está dando para Satanás entrando na sua vida. E a morte pode ir embora também. Nós precisamos falar a verdade. Doa o que doer. Legalidade, irmãos, é quando você fala e faz alguma coisa que o inimigo acha brecha para entrar. Eu comecei a perguntar para Deus, por que Jó? Por que o inimigo entrou na vida de Jó e destruiu Jó? O senhor deixou ele só como exemplo? Ele falou, não, porque Jó, nas suas palavras, o inimigo descobriu uma coisa na vida de Jó. O que ele fala lá na frente? O que eu temia. Jó tinha medo que o inimigo entrasse, tirasse tudo dele e deixasse ele daquele jeito. E isso foi uma falta de temor a Deus. Deus falou, é isso que ele tem, tá, então vamos tirar isso dele. O que ele temia acontecer, ele veio sobre ele. Há muitas coisas, irmãos, que vêm sobre a nossa vida, porque nós damos legalidade. As nossas palavras fazem menção disso. Outra coisa que nós falamos muito sobre isso aqui. O que é a murmuração, irmãos? Murmuração é reclamação. Deus, eu vou falar isso com a boca cheia, irmão, cheia, que é para a gente entender. Deus odeia, presta atenção que eu vou falar de novo. Deus odeia, entristece o Espírito Santo, mata a nossa fé, nos afasta de Deus, acrescenta as nossas dores, multiplica as nossas aflições. Murmuração, reclamação. Não, Senhor, por que isso? Não entendo. Meu Deus, agora, meu irmão, misericórdia. Tudo reclama. Não, irmão. Nós somos glória. O Senhor sabe de tudo. Deus deu, Deus tirou. Está lá já. Deus deu. Cadê o que? Deus tirou. É, Jesus. Se Deus tirar, vai mudar alguma coisa? Não. Se Deus acrescentar, mudou Deus? Deus ele é o que é, irmão. Não importa o que aconteça, Deus não muda. Então por que nós vamos deixar de adorar a Deus e glorificar o seu nome? Entristecer o Espírito Santo com as nossas murmurações e declamações? Isso não ajuda em nada, irmão. Não ajuda em nada. Isso é registrado diante de Deus e dá legalidade para o inimigo agir. Eu falava, Senhor, por que tem muita gente? Nós estamos passando por um tempo de dificuldade grande. É gente que dá legalidade. As suas palavras dão autoridade para o inimigo agir. Tem gente que faz as coisas, não sabe por que, fica enfermo. A situação não vai, não anda, é porque ele está dando legalidade para o inimigo brecar ele. Quando nós mudamos as nossas palavras, elas são firmes. A Bíblia diz aqui, porque pelas nossas palavras nós seremos. Vamos ler de novo? Esse versículo aqui, ó. Glória a Deus. Verso 36, vamos ler de novo? Eu aqui, né? Verso 36 diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa é frívola, palavra errada, palavra que desagrada a Deus, que os homens disserem antes de dar conta no dia do juízo. Então tem que haver o que? Arrependimento. Eu falei uma vez, aqui, irmãos, eu não sei se tem, mas vou falar de novo porque tem que falar. E se tem gente que faz isso aqui, eu vou dizer uma coisa para você bem clara. Presta atenção no que eu vou falar. Se tiver crente aqui que faz isso, irmão, eu vou falar de novo. Aceita Jesus, porque o teu nome ainda não está no livro da vida. Crente que fala palavrão. Fala mesmo!
aceita Jesus, se arrepende, irmão. Crente que fala palavrão e diz que tem o Espírito Santo e fala que o seu nome está no livro da vida, ô irmão, pelo amor de Deus, então eu vou rasgar essa Bíblia aqui. Vou parar de pregar o evangelho se você vai para o céu desse jeito. Crente boca suja. Aí fala, a Bíblia fala assim, que da mesma fonte não pode sair água salgada e água. Oh, misericórdia, irmão. Irmão, quando eu estou perto de um ímpio, eu falo ímpio, pessoas que não são crentes. Pessoas que não são crentes. Fala palavrão, eu falo assim, meu filho, faz isso não, rapaz. Isso aí é uma coisa muito feia. Ô irmão, eu passo mal perto de pessoas que falam palavrão. Ainda que seja ímpio, eu vou lá e converso com ele. Rapaz, para que isso aí, faz isso não, isso aí é uma coisa muito feia, chata. Agora imagina crente, irmão. Imagina crente que faz isso. Tem crente que fala, mas não, misericórdia. Eu falei para os irmãos que uma vez estava pregando na igreja lá, falei sobre isso. No final do culto, uma dirigente do círculo de oração me procura e fala: ai, pastor, misericórdia, eu falo palavrão. O quê? Irmã, você é dirigente do círculo de oração, irmã? Irmão, fica escandalizado com aquilo. Então, pelo amor de Deus, irmãos, ô meu Pai do céu, onde está o Espírito Santo? O coração purificado, limpo, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Irmão, tem que sair palavras boas, palavras de santificação, de glorificação. Aí fala para mim, irmão, que fala palavrão, o seu nome está no livro da vida. Rapaz, você está mentindo para você mesmo, eu te chamo de mentiroso. Não faz isso não. Deus sabe por que eu estou falando isso aqui. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nós vamos estar com por quê? 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É, meu Deus. E crente que fala da vida do irmão quando ele não está presente? Fulano, rapaz, fulano, é só Jesus. Aí Deus vai do céu e fala assim: é só Jesus para você também. Você está pior do que ele. Se ele está ruim, você está pior. Porque você está falando dele. A Bíblia não diz, irmão, para nós chamar o nosso irmão. Se ele está errado, fazer o quê? Chama o teu irmão e conselho. Eu vou falar da vida dele pelas costas, e depois o outro vem e fala assim: ó, fulano estava lá falando da sua vida para citando. Quê? Aí o outro ainda fala assim: crente sem vergonha está fazendo isso. Ele não pode nem falar isso, porque ele também está sendo sem vergonha. A Bíblia diz para amar. Bem dizei o que vos. Irmão, não dá na contramão do mundo e servir a Deus, e ser fiel, e ser santo. Aí é que entra o peso, irmão. Tem muita gente que fala assim: irmão, mas entrar no céu é fácil, é só aceitar Jesus. E a vigilância contra o corpo, contra a carne, contra a língua, contra o ego, contra a soberba, contra a arrogância. Irmão, nós temos uma luta contra nós mesmos, que é uma luta terrível. Tem gente que ainda não entende que o caminho do céu é um caminho de santidade. Não é só, irmão, é santidade de corpo, para não mostrar escandalizado, porque hoje em dia o negócio está bagunçado, a gente tem que falar mesmo, né? Hoje em dia, irmão, tem igreja, tem pessoas aí que dizem: olha só, de repente você não sabe se é crente, se é ímpio. Tem crente por aí que está se vestindo pior que ímpio. A Bíblia diz que nós temos que ser santo, espírito, alma e corpo. Por que fala corpo? Se o corpo não precisar de santidade, não está escrito na Bíblia? Sim ou não? Se está escrito na Bíblia, por que tem que ter santidade, irmão? Só tem que saber se comportar, tem que saber se vestir, tem que saber andar, tem que saber estar na presença de Deus. Porque é Bíblia. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque a Bíblia, irmão, a palavra de Deus vai nos julgar naquele dia. O peso vem em tudo, irmãos, como nós andamos, como nós falamos, como nós pensamos, aonde nós entramos, o testemunho que nós damos. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela não é brincadeira. Legalidade, santificação. Por que o Espírito Santo tem deixado de agir na igreja da forma como agia? Que nós paramos de olhar para a santificação espiritual. Quem busca a presença de Deus e se preocupa em se aproximar de Deus,
o Espírito Santo começa a encher ele começa a enxergar as coisas da forma como elas são. Agora, irmãos, nós temos que viver como uma família. Dentro de uma família, por exemplo, a irmã, né? Quando a sua irmã se veste com uma roupa que você olha assim, não está legal, você não vai dar um conselho para ela? Fala assim, essa roupa não ficou legal para você não. Você vai dar um conselho, ó, se fosse você, não faz isso não. A igreja é da mesma forma. Existem conselhos que nós temos que dar para os outros. Amém? Amém. Gente que faz as coisas, que fala as coisas que não deve fazer, nem falar, irmão, tem que chegar e conversar, não vai acusar, não, apontar, de não, chega para a pessoa nem fala, não, vem cá, eu preciso te dar uns conselhos, preciso te ajudar, e vamos melhorar as coisas do Senhor Jesus. Agora, irmãos, a igreja, ela só começa a enxergar as coisas de Deus verdadeiramente, quando ela se posiciona diante de Deus. O Espírito Santo é que vai mostrando o caminho do céu. Nós não podemos dar legalidade, irmãos, para o inimigo fazer as coisas que o inimigo se aproveita disso. Como teve uma pessoa tempos atrás agora, que eu tenho uns conselhos para essa pessoa, e falei, olha, tem que tomar cuidado, dependendo das coisas que a gente faz, abre porta para Satanás entrar, é terrível. E a primeira porta que nós abrimos para o inimigo entrar na nossa vida são pelas nossas palavras. O Espírito Santo, ele coloca na balança espiritual, celestial. O que são as suas palavras? São boas ou são ruins? Deus realmente nos conhece, mas nós nos conhecemos? Nós nos conhecemos, irmãos? Às vezes nem nós nos conhecemos, porque eu mesmo esse dia eu estava em oração no monte de Rogério, eu estava indignado comigo mesmo. Falei, Jesus, eu estou indignado comigo, Jesus, estou indignado, eu preciso melhorar, Jesus. Indignado, falei, Senhor, eu sei como melhorar, então por que eu não melhoro? Eu sei como eu tenho que fazer, Jesus, então por que eu não faço? Eu acredito, irmãos, que tem muita gente aqui dentro que também é assim. Você sabe o que fazer para melhorar, mas não faz. Verdade. Sabe as portas que tem que entrar para ser um crente melhor, mas não para de dar lugar para o inimigo e sabe que está errado, irmão. É, Senhor, tem compaixão, Pai. É desse jeito. Eu falei para os irmãos que uma vez eles falaram comigo que eu tinha um inimigo mais forte que Satanás. Eu falei, mas Jesus, que inimigo é esse? Um dia eu estou diante do espelho, olho para a minha imagem, aí Jesus fala, aí, ó, teu inimigo ali, ó. Esse aí é pior que o diabo, você tem que vencer ele. Eu estava olhando para a minha imagem. E o Espírito Santo foi bem claro. Ele falou comigo, o dia que você vencer a sua arrogância, a sua soberba, a sua incredulidade, a sua língua, tiver domínio sobre a sua língua, tiver domínio próprio, o dia que você se vencer por completo e se santificar em mim, você vai ser perfeito. Porque o inimigo, ele não te obriga, irmão, a fazer as coisas erradas. Fala mesmo. A falar coisa errada, a pensar coisa errada, não. Isso vem de você, vem de mim. É nós que temos que nos purificar de toda maldade, de coisas ruins, de pensamentos ruins. Nós temos que enxergar, irmãos, todos uns aos outros. A Bíblia fala assim, cada qual considere o outro maior do que tu mesmo. Já pensou? Pensa bem, que coisa boa seria, irmão, se eu olhasse para todo mundo aqui e considerasse você maior do que eu menor. Eu nunca ia ter confusão com você. Se você considerasse todos os irmãos da igreja maior do que você, você menor, você nunca ia caçar confusão com eles. Ia. A Bíblia diz que cada qual considera o outro maior do que você. Seja servo. Seja servo de todos. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o exemplo de Cristo é esse. Nós temos que servir o nosso próximo e ser uma bênção para ele, para nós sermos uma bênção para o reino dos céus. Meu Deus, é verdade, Senhor.
A Bíblia diz que aquele que der sequer um copo de água fria, um desse. Quando falam desse, não fala só do mundo lá fora, não. É da igreja, é de todo mundo que está à sua volta. É qualquer um desses, ele disse desses, numa forma geral. Vai ser abençoado no reino de Deus. Se você chegar com um copo, às vezes, nem de água fria, veja alguém atrás aqui, Deus abençoe. A pessoa está sendo abençoada por aquele gesto. É você mostrar um gesto para o teu irmão que você ama ele. Não interessa qual seja o gesto. Seja de coração, seja sincero, seja crente. Aleluia, irmão. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus! Eu sinto o amor de Jesus Cristo aqui nesta noite. Nós temos que largar as nossas indiferenças, largar essa arrogância, irmão, de coração duro. Não! Temos que ser cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e olhar para o nosso irmão com a grandeza que Deus dá para ele. Deve ser amado porque Deus ama. Deus ama todos os que estão aqui dentro, irmãos, de uma forma linda e maravilhosa. E Jesus todo dia tem palavras boas para todo mundo que está presente aqui. E por que só nós que não temos? Por que só nós que não temos, irmãos? Por que só nós que não temos palavras boas para dizer para o nosso irmão? Não interessa a cara que ele venha para cima de você, não interessa a cara dele, esquece isso. Mostra a grandeza de Deus que está em você. Aleluia. E abraça ele e fala: meu irmão, eu te amo. Não. Ah, se pega a cara, que é problema dele, sai sorrindo, diga: Jesus é bom. Nós temos que quebrar a cara de Satanás e não quebrar o chifre do cão. Aleluia. E temos o amor de Cristo em nosso coração. Chega de indiferenças, de arrogância. Nós somos o povo de Deus, irmãos. E é junto que nós vamos entrar no reino dos céus. É juntos, lavados, Aleluia a Deus! e remidos, Glória a sangue Jesus! do Cordeiro de Deus. Se nós não tivermos esse amor, irmão, nós não vamos entrar lá. Amai-vos uns aos outros. Aleluia! Vamos deixar essas indiferenças bestas, irmão, de lado. Essas indiferenças que às vezes nós notamos e colocamos, é Satanás que está ganhando com isso. Verdade. O céu não ganha nada. O Espírito Santo se entristece. E nós temos que colocar uma marca diferente. Jesus é dono dessa igreja. E nós somos irmãos em Cristo. Glórias a Deus! Filhos do mesmo Deus, do mesmo Rei. E estamos entrando no mesmo céu. Então vamos dar as mãos. Aleluia! Vamos nos abraçar. Vamos ser uma família, irmão. Ah, mas fulano, esquece essa palavra de mais fulano e mais ciclano. É seu irmão, é sua irmã. Ajuda ele, ora por ele, abençoa ele, abençoa ela. Vamos ser uma família salva. Irmão, não vamos dar mais gosto para Satanás. Glória a Querer Deus, colocar o pezinho dele aqui dentro, não. Essa família aqui é de Jesus Cristo. Jesus comprou com sangue lá na cruz do Calvário. Aleluia! E hoje eu repreendo as hostes do inferno de Satanás aqui. Você não. Glória a Deus! Aleluia! Essa família de Jesus. Amém. Meu Deus! Vamos fazer uma coisa linda aqui com Deus, irmão. Amém. Quando alguém chegar em mim para falar mal do meu irmão, o que nós vamos fazer? Irmão, faz isso não, vamos orar? Ou então vamos lá na casa dele, vamos fazer uma oração para ele? Vamos ser uma bênção, irmão? Quem quer ser uma bênção? Levanta as suas mãos. Glória a Deus! Aleluia! Seja uma bênção nos meus Jesus.